durante esse tempo que nós estaremos aqui. Eu creio de todo o meu coração. Sim, Sabrina, vou enviar no grupo de Telegram também. Eu creio de todo o meu coração que durante as ministrações, o Espírito Santo de Deus vai estar trazendo pessoas ao seu coração, as quais Ele quer te usar para libertar, as quais Ele quer te usar para curar. Eu quero te dar uma direção clara e específica. Quando essas pessoas começarem a vir no seu coração, não fique pensando o que você poderia simplesmente fazer por elas. Não fica só pensando, mas o que você faz? Anote o nome dessas pessoas e comece a orar, perguntando para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça por ela? Amém? Então, nós vamos começar agora e foi tremendo, sabe? Isso daí que a Ana Teles colocou. Hoje pela manhã, Ana, o Senhor colocou de uma maneira muito forte ao meu coração, que Ele vai despertar, Ele vai avivar a fé de muitas de nós nessa semana aqui. Hoje pela manhã, quando eu orava, o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, como que a incredulidade, ela tem estado no coração de muitas mulheres e impedido elas de viver o sobrenatural de Deus. E eu creio em nome de Jesus Cristo que a nossa fé será avivada, a nossa fé será fortalecida e nós vamos ver grandes coisas no nosso meio em nome de Jesus, amém? Então, não deixe de fazer isso. Anote o nome das pessoas que Deus trouxer até você, talvez até mande para elas, convidando elas na hora, mas estejam bem atentas à voz do Espírito Santo de Deus. Porque quando você está atenta à voz do Espírito Santo de Deus e retribui aquilo que você foi chamada para fazer, ali naquele momento, a incredulidade começa a cair por terra na sua vida, pelo poder do nome de Jesus, amém? Então vamos lá? Bem, aqui é o nosso primeiro seminário Curadas para Curar online. Teremos ministrações de segunda a sexta, todos os dias de 8 às 9 da manhã, acompanhadas depois, até 2 semanas, do e-book para vocês. E eu quero começar falando para vocês, para que vocês coloquem de verdade a expectativa de vocês na palavra de Deus. Vocês vão perceber que nós vamos ler muito a palavra, que nós vamos aprofundar na palavra. Vocês vão assim ver de uma maneira muito clara que o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a revelar coisas ao seu coração que estava apagadas, ocultas, mas que são resposta para a sua vida. Durante não apenas esse mês eu estou orando especificamente pela conferência do Mulheres, orando e jejuando, mas já há alguns meses. Já tem alguns meses, não sei se 6 ou 7, que eu estou orando e jejuando pelo Mulheres e ensinando mulheres. E eu sei que grandes coisas vão acontecer a partir de hoje nas nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso, fique atenta quando eu estiver lendo a palavra de Deus. Abra o teu coração, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e ela é apta para discernir aquilo que vem do coração de Deus e aquilo que vem do teu coração. Quero começar hoje com vocês aqui em 2 Timóteo 2, capítulo 1. 2 Timóteo 2, capítulo 1. Meninas, eu quero fazer algo com vocês. Eu vou tentar colocar os comentários abertos, mas com a seguinte questão. A única coisa que eu quero usar os comentários é para a gente ir deixando gravados os versículos. Então, eu queria pedir para vocês encarecidamente não comentarem nada, não perguntar nada agora, sabe? Depois nós vamos abrir para pergunta, mas só vocês vão me ajudando. A hora que vocês verem que uma já colocou os versículos, vocês já param, tá bom? Nós estamos aqui numa sala de aula
que eu sou o canal e o Espírito Santo de Deus é aquele que está aqui para ensinar todas as coisas. Precisa ter ordem, precisa ter disciplina nesse lugar, para que todas possam participar, ok? É isso daí que eu quero fazer com vocês. A Wani já colocou o versículo, então não coloque mais. Eu conto com vocês para que essa aula seja uma aula regada de muita paz, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta, ele não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer, Timóteo, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. Recomenda estas coisas, Timóteo. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas, Timóteo, de palavras que para nada aproveitam, exceto, Timóteo, para a subversão dos ouvintes. Timóteo, procura te apresentar aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, Timóteo, a palavra da verdade. Evita, Timóteo, igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, Timóteo, a linguagem desse povo corrói como um câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, Timóteo, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se, Timóteo, da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Timóteo, numa casa não há somente utensílios de ouro, utensílios de prata, mas há também, Timóteo, vasos de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, Timóteo, outrosim, das paixões da mocidade. Timóteo, segue a justiça, segue a fé, segue o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E Timóteo, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário, Timóteo, que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, ele deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão aqueles que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda
não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Tu, pois, versículo 1 de 2 Timóteo 2, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Para sermos mulheres fortes, corajosas, intrépidas e curadas, que Deus vai usar como um vaso de honra para curar outras vidas, nós não precisamos nos apoiar em mais nada, a não ser na graça que está em Cristo Jesus. Esse seminário Curadas para Curar, ele é para todas aquelas que creem no poder do Evangelho. Talvez você é uma mulher que está aí do outro lado, que a sua fé ainda não é o suficiente. Eu quero te falar, não se apoie na sua fé, mas se fortaleça na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Fortaleça na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Durante essa semana, a única coisa que eu quero que você dependa é da graça que está disponível para nós, através de Cristo Jesus. Não deixe Satanás te condenar. Não deixe Satanás te falar que você é indigna de ser curada. Não deixe Satanás falar que você é um vaso de desonra. Não, amada. Eu e você estamos aqui. A nossa dignidade de estar aqui é porque nós seremos fortalecidas na graça que está em Cristo Jesus. Nós estamos aqui porque nós não queremos ser aquele tipo de soldado que não está em serviço. Não, nós não seremos mais dessas. Nós seremos soldadas, sabe, guerreiras que estão o quê? Totalmente envolvidas nas coisas do Senhor. E nós vamos aprender a desprezar os negócios desta vida em nome de Jesus. Como Paulo fala para Timóteo, ei Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios desta vida. Pelo contrário, Timóteo, o soldado que está em serviço, o objetivo dele é satisfazer aquele que o alistou, aquele que o arregimentou. Assim seremos nós essa semana, meninas. Assim seremos nós. Porque nós estamos aqui para manejar bem a palavra da verdade. E essa palavra, ela é liberada para todo aquele que crê. Nós estamos aqui para sermos curadas porque nós queremos curar. Nós queremos ser vaso de honra. Para quê? Para ser usada para aquele que nos possui. E quem nos possui é o Senhor. Quem nos possui é o Senhor. Por isso, nós estamos nos entregando aqui essa semana para que Ele nos prepare para essa boa obra. Para que a graça de Deus venha sobre as nossas vidas e nós possamos ser curadas. Curadas, curadas, curadas. Eu acho o nível do discipulado de Paulo com Timóteo semelhante ao nível do discipulado de Jesus com os discípulos. É algo muito semelhante. É muito real o quanto Paulo carregava Jesus Cristo. É muito real o quanto Paulo ele era usado pelo Espírito Santo de Deus por causa do encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos começar aqui usando essas palavras que ele libera para Timóteo, porque nós queremos que nesta semana o Espírito Santo de Deus libere palavras sobre nós, para que nós possamos ser suas discípulas em nome de Jesus. Eu quero começar aqui com vocês dando um exemplo que, quando o Senhor trouxe ele ao meu coração, é um exemplo muito forte. O Senhor fala para nós que quando nós estávamos perdidas nos nossos delitos e nos nossos pecados, o Senhor nos alcançou. E aqui agora, Paulo, ele fala para Timóteo que existem vasos de madeira e também existem vasos de barro. Alguns são para honra e alguns são para desonra. Diante disso, eu e vocês estamos aqui para aprender a sermos vasos de honra. Vasos de honra. Mas isso não acontece ali no exato momento que nós aceitamos Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, ali naquele momento nós ainda somos um vaso de desonra. Por quê? Imagine isso daqui, um vaso.
Imagine isso daqui como eu e vocês, tá bom? Alguns são de barro, alguns são de madeira, algumas são usadas para honra, mas algumas são usadas para desonra. E imagine isso daqui como um vaso e, infelizmente, o que nós colocamos dentro do vaso determina o tipo de vaso que nós somos. O que nós colocamos para dentro do vaso determina o tipo de vaso que nós somos. Quando nós vamos até Jesus Cristo, infelizmente, existem muitas coisas aqui dentro desse vaso. Existe mentira, existe avareza, existe inveja, existe porfia, existe impureza sexual, existem iras, muitas coisas aqui dentro, E quando um vaso ele está lotado desse tipo de coisa, sabe, desse tipo de pecado, nós atraímos ao redor desse vaso o inimigo e os seus anjos, que são atraídos porque o conteúdo que está dentro dele abre brechas na nossa vida. E muitas vezes, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, ali naquele momento nós somos salvas. Porém, nós temos uma escolha de nos tornar um soldado em serviço ou de simplesmente ser salva e continuar com o conteúdo que atrai demônios dentro de nós. Aí muitas pessoas, por serem preguiçosas espiritualmente, por não quererem avançar, elas saem pedindo às outras: ore por mim, ore por mim, ore por mim. Aí dá certo a oração. Mas imagina o conteúdo aqui, um conteúdo totalmente feio, sujo, que atrai um monte de demônio. Aí vem, ora, os demônios vão embora. Porém, o conteúdo fica. E como o conteúdo fica, os demônios vão acabar voltando para aquele vaso. Então, para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para abrir a tampa desse conteúdo. E nós estamos aqui para tirar o que tem dentro desse conteúdo. Desprezar o que tem dentro desse conteúdo. E pedir que o Espírito Santo de Deus seja o único que encha esse conteúdo. Porque quando o Espírito Santo de Deus enche esse conteúdo, a mentira não fica, a raiva não fica, a ira não fica. Esse conteúdo vai sendo transformado pelo poder da palavra de Deus. E, consequentemente, o conteúdo de um vaso de desonra passa a ser um vaso de honra. E quando nós temos um vaso de honra com o conteúdo cheio do Espírito Santo, não precisa mais de você se preocupar, porque ao seu redor não vai ter mais demônios, você não vai atrair mais demônios. Você vai atrair os anjos do Senhor que vão trabalhar a favor daqueles que herdaram a salvação. Então, nós queremos ser o quê? Vasos de honra. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, meninas, porque nós reconhecemos que nós precisamos de cura. A palavra cura, ela remete para transformação. Toda cura nos remete para um processo de transformação. E essa é a palavra de Paulo para Timóteo. Existe uma necessidade de sermos transformadas. Por quê? Porque precisa existir na nossa vida um antes e um depois de Jesus. E acredite, isso não acontece por você simplesmente frequentar uma igreja evangélica. Não. Eu passei de 7 a 8 anos dentro de uma igreja evangélica, sem ter esse encontro real com Jesus e, consequentemente, sem ser curada. Eu estava ali, mas eu estava do mesmo jeito, porque eu me espelhava mais em homens do que em Jesus Cristo. E o Senhor, Ele nos aceita como nós somos. O Senhor te aceita como Ele é, sabe? Não existe diferença de pecados para Deus. Não existe diferença de pecados para Deus. O Senhor, Ele te aceita do jeito que você é, mas Ele não te permite ficar do mesmo jeito. Ele não permite você ficar do mesmo jeito. Muitos serão salvos,
mas ainda assim não serão transformados a ponto da gente falar, poxa, aquela pessoa realmente, ela crê em Jesus, porque ela não exala dele. Sabe aqueles que só espantam os bichos? Aqueles que só espantam, mas nunca tiram o lixo de dentro? São essas pessoas. Muitos vão receber o que Jesus tem para oferecer, mas ainda assim nunca terão um encontro com ele. E nunca vão oferecer nada para ele que lhe custe algo. Amadas, a salvação, ela é de graça. Mas nós temos que pagar um preço de nos adornar para sermos a noiva que ele espera. E muitos não estão se preparando para esse encontro. Aqui em Mateus 25, versículos 8 e 9, fala que, daquela parábola das virgens, fala que as nécias, elas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não vou dar, para que não falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. Como dizia Billy Graham, a salvação é de graça, mas ser um discípulo de Jesus vale custar tudo. Vale custar tudo, sabe? Curadas, quando eu falo de cura, de libertação, curadas e libertas, essas duas palavras, elas andam juntas. A cura nada mais é que um processo de libertação da nossa alma. A cura nada mais é do que um processo de libertação da nossa alma, sabe? O processo de cura, ele é lento, E é onde o Senhor vai nos libertando das coisas do mundo e vai nos enchendo da presença dele. Consequentemente, nós somos o quê? Transformadas. A cura é um processo. E é aqui, nessa cura, que é um processo, que vem a libertação. E aqui, durante esse tempo, você é poderosamente usada, porque você começa a ter a revelação que não se trata de você, se trata dele. Se trata único e exclusivamente dele. Agora, o milagre, ele é instantâneo. O milagre é instantâneo. Agora, aqui, na maioria das vezes, você só recebe o que ele tem e você vai embora. Porque o seu coração ainda é muito ingrato e você só recebe o que você quer. Você seleciona ainda o tipo de alimento que Deus tem para você. Sabe? Então, diante disso, eu quero deixar uma pergunta ao teu coração. O que precisamos fazer durante esse tempo, durante essa semana? Nós queremos ser curadas. Sim, para isso que nós estamos aqui. Nós queremos ser curadas. Amém? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Para que você quer ser curada? Para quê? Você precisa fazer essa pergunta ao seu coração. Para que você quer ser curada? Entende? Para que você quer ser curada? O Senhor, ele vai trazer esse tipo de pergunta ao seu coração o tempo inteiro. Aqui em Tiago 4, versículos de 1 a 3, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. A igreja, ela é um corpo. A igreja é um corpo e o Pai é nosso. A igreja é um corpo e o Pai é nosso. Deus, ele não nos chamou para ter as coisas dessa terra. Não, Deus nos chamou para alcançar as coisas do céu. Tudo na sua vida espiritual não vai fluir a partir do que você tem ou a partir do que você alcançou na terra. Não. Mas tudo na nossa vida espiritual começa a fluir por causa de quem nós somos no céu. Por causa de quem nós somos no céu. Qual é o nosso papel no céu?
Como você é conhecida no céu? O alvo da nossa vida é ser como Jesus. Nós fomos chamadas para ser como Jesus. Romanos 8, 29 diz, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus veio para nos curar. E a maior cura que começa dentro de nós é a libertação das coisas desse mundo. Não é o contrário. Não é o contrário. A maior libertação que começa dentro de nós é quando nós entendemos que nós precisamos estar aqui, habilitadas em Gálatas 1, versículo 4, que diz assim: Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e nosso Pai. Amadas, é tremendo, né? Não é tremendo? Isso daqui que Jesus morreu. Jesus morreu para isso daqui, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ser libertas. Mas a verdade é que a gente precisa ser muito forte e muito corajosa para enfrentar isso. A verdade é que nós precisamos ser muito fortes e corajosas para chegar nesse lugar. Vocês já repararam como nós temos a tendência de ansiar pelo milagre e ficar livres do processo de cura? Vocês já perceberam como que isso é incrível? A gente tem aquele anseio de falar, meu Deus, vem um milagre, mas de falar, Deus, para de me tratar. Sabe por que isso acontece? Porque junto com a cura, junto nesse processo de cura, também vem a desconstrução. E essa desconstrução, gente, dói, é doído, é dolorido. Você fica totalmente vulnerável àquilo que Deus quer fazer em você e através de você. E como Deus me disse há muitos anos atrás, Ele ama construir uma mulher que se deixa ser desconstruída. Ele ama curar uma mulher que se entrega totalmente nas mãos dele. Não porque ela tem algo para ser curada, mas porque ela crê num Deus que cura. Sabe? Antes de construir, nós precisamos ser desconstruídas. E o processo de desconstrução é tão diferente para cada uma de nós, porque as nossas vidas são diferentes. Tem muitas de vocês aí, como eu, passaram por abuso. Tem muitas de vocês por aí que estão no segundo casamento. O nosso processo de desconstrução é mais dolorido. Agora você vai se debater para isso. Você vai se debater porque você sofreu mais que as outras. Para de se debater, sabe, se agarrando que você sofreu mais que as outras e se agarra na graça de Deus. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundará a graça. Deixa eu te falar, quanto mais você é perdoada, mais você será usada por Deus para que Ele venha perdoar outras pessoas. Não despreze. Deus, Ele não despreza o que você passou. Sabe, se entregue. Pare de se debater contra o próprio Deus. Enquanto você não entrar nesse processo de desconstrução, você não vai desfrutar da plenitude de vida dele. Não vai. Mas quando a gente se rende a Ele, deixa eu te falar uma coisa, Ele te usa ali no início do processo. Porque Ele não depende de manifestar ações que outras pessoas veem para você ser usada. Ele depende para te usar do teu coração. Único e exclusivamente do teu coração. Agora, o que aponta para maturidade nesse processo de transformação, como que você está indo, como que você tá acelerando, não tem nada a ver com o que você faz ou o que você sabe, mas tem a ver com quanto você se rende. Com quanto você se rende. Crescimento no espírito não é ter, mas é entregar. E crescer dói. O crescimento dói. Existem 3 tipos de crescimento. Existe o crescimento físico, que é aquele que vem com o tempo. Não tem como ele vir sem o tempo.
Existe o crescimento intelectual, ele vem com conhecimento. O crescimento intelectual, ele não vem sem conhecimento de maneira alguma. Existe o crescimento espiritual, que é o qual nós estamos buscando aqui. O crescimento espiritual, sabe como que ele vem? Ele vem com o sofrimento. Com o sofrimento de você trabalhar o seu coração para abrir mão da sua vontade, para fazer a vontade do Pai. E começou em quem? Em Jesus Cristo, ali em Hebreus 5, versículos 7 ao 9. Embora sendo filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, até Jesus foi aperfeiçoado, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então veja bem. Olha essa frase que Deus me disse. Você não vai mudar o mundo sendo você. Você vai mudar o mundo sendo Ele. Ele tem que estar impregnado em você. E para que Ele possa estar impregnado em você, você precisa se render. Você precisa se entregar. Você precisa ser um com Ele. Aqui em João 17, versículos 15 a 23, na oração que Jesus faz, ele diz assim: eu não peço que os tires do mundo, mas eu te peço que o Senhor os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, é um, eu em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. O desejo do coração de Deus é que eu e você possamos ser umas com Ele. Esse é o desejo do coração de Deus, sabe? Essa semana, eu quero te desafiar a lutar contra todo tipo de incredulidade que está vindo contra o seu coração. Séries, eu não sei lutar contra a incredulidade. Você luta contra a incredulidade quando você se sujeita à palavra de Deus. Você luta contra a incredulidade quando você se sujeita a Jesus Cristo. Quando você se sujeita a uma vida de oração. Quando você se sujeita a jejum. Quando você se sujeita a fazer seu devocional. Quando você se sujeita a estar aqui num seminário de cura. Isso é enfrentar a incredulidade. E eu sei que grandes muros serão quebrados nessa semana na nossa vida. Eu creio tanto que grandes coisas vão acontecer. Eu creio que Ele já está aqui. Mas olha para mim. Nós iremos receber de acordo com a intensidade da nossa busca. De acordo com a intensidade da nossa busca. Eu sei que muitas de vocês aqui vai cair naquele versículo que nós lemos no final. Que Paulo fala: nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios desta vida. Talvez você hoje está se sentindo uma mulher que está aqui, como uma filha de Deus, que não está em serviço, que não está fazendo diferença. Mas eu quero te chamar para se posicionar. E quando você se posiciona, você não se posiciona por causa daquilo que você tem ou por causa daquilo que você é. Você se posiciona por causa da graça que Jesus Cristo libera para você. Você precisa se posicionar. Você precisa saber quem você é.
Você precisa saber quem você é nesse processo. Você precisa entender que o vaso é dele. E como é dele, você pode abrir a tampa e dar a liberdade para ele fazer o que ele desejar. Quando ele entrar, quando a palavra de Deus entra, a sujeira sai. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. Não tem. E eu quero te falar com muita autoridade, diante do que Paulo falou para Timóteo. O Senhor, Ele te dará a compreensão em todas as coisas. O Senhor, Ele te dará a compreensão em todas as coisas. Mas ande de modo a acreditar nisso. Porque essa palavra que nós estamos aqui em cima dela, ela não está algemada. Ela está viva. Ela é eficaz. Ela é fiel. Ela é fiel. Sabe? Ela é fiel. Ela é digna. E quando você começar a habilitar essa palavra, manejar bem essa palavra da verdade, que é tomar posse dela na sua vida, sabe? Você vai ser conhecida como aquela que pertence ao Senhor. Paulo disse para Timóteo, vocês lembram? O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece quem lhes pertence. Ei, amada, você precisa se posicionar dessa maneira. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você agora, para que você possa se posicionar de uma maneira sobrenatural nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que você se posicione agora. E você não vai se posicionar por causa daquilo que você é ou por causa daquilo que você tem. Nananina, não. Você vai se posicionar por causa da graça de Jesus Cristo, que existe na sua vida, em nome de Jesus. Você está preparada? Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós não estamos aqui firmadas em palavras de homens. Não. Nós estamos aqui firmadas na palavra do Senhor. Uma palavra que é fiel. Uma palavra que é digna de aceitação. Que é digna de honra, que é digna de glória. Numa palavra na qual nós podemos mergulhar nela, Pai. Nós podemos mergulhar na Tua palavra. E é isso que nós vamos fazer aqui, Pai. É isso que nós vamos fazer aqui. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Deus, a nossa incredulidade. Perdoa, Pai, muitas vezes a nossa impureza sexual com o nosso próprio corpo. Perdoa as nossas gritarias. Perdoa a nossa ira, a nossa inveja. Perdoa, Deus, o nosso partidarismo, o nosso vanglória. Perdoa a nossa incredulidade, Pai, de confiar mais naquilo que a gente sabe do que em quem o Senhor é. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nessa manhã nos render ao Senhor para te pedir perdão. Nós queremos nessa manhã nos render ao Senhor para falar, vem limpar o nosso coração, Senhor. Vem limpar o nosso coração. E para te falar, Pai, que nesse momento, o único lugar, Pai, que nós queremos nos fortalecer, que nós queremos estar, é na graça do Senhor. É na graça do Senhor. Nós não queremos estar em outro lugar, a não ser na graça do Senhor. Nós queremos estar na Tua graça. É esse lugar, Pai, que nós queremos estar. Nós queremos, Deus, estar na graça do Senhor, porque nós não queremos ser filhas do Senhor que fica por aí baldeando, sem escutar o comando do Senhor. Não, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus Cristo, que os nossos ouvidos e os nossos olhos estejam totalmente voltados para aquele que nos chamou. Nós queremos que, em nome de Jesus Cristo, os nossos olhos estejam totalmente fixados naquele que nos chamou, Pai. E nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nesses dias, Pai, a nossa fé possa ser fortalecida e que nós possamos mesmo resistir, Pai, tudo aquilo que nos separa do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meninas? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, pode perguntar. Eu não estou conseguindo tirar esse fixado aqui, eu acho que só pode colocar
uma ou duas ou três vezes. Mas podem perguntar. E essa palavra vai estar mais tarde para vocês ali no YouTube. Ela também vai continuar gravada aqui no Instagram, no Facebook. E meninas, vejam bem, nós não vamos mandar o resumo delas agora, tá bom? Porque nós vamos mandar o e-book completo para vocês quando estiver prontinho do seminário todo. Combinado? Eu não tô conseguindo ver se vocês estão perguntando aqui, deu um bizil aqui. Amém, então? Então, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E até amanhã, para que a gente possa continuar esse tempo lindo, onde o Senhor vai estar fazendo grandes coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Beijo!